Olá, meu nome é Eber Barreto, sou professor da disciplina de Ciência Política e estarei abordando a unidade 3, chamada Formas de Governo e Regimes Políticos. Teremos nessa unidade os tópicos referentes à democracia e autocracia, os tipos de autocracia e os tipos de democracia. A respeito dos tipos de autocracia, teremos os regimes totalitários, os autoritários e os liberais. E a respeito dos referentes aos tipos de democracia, teremos os regimes liberais e os não liberais. A respeito do que nós vamos tratar, é importantíssimo deixar bem claro cada uma das três colunas que vocês estão vendo aí no slide 3. Nós temos os regimes políticos, que são classificados em autocracias e democracias apenas. Nós temos as formas de governo, que pode ser a monarquia ou a república, e os sistemas de governo, que podem ser parlamentaristas ou presidencialistas, tá? É importantíssimo falar a respeito disso, justamente para que não aconteça uma confusão, quando eu estiver falando, vocês possam situar-se muito bem a respeito do que eu estou falando. Então, sobre os regimes políticos, temos autocracias e democracias, como eu havia falado. Etimologicamente, esse termo ele indica que o governo ele é derivado de si mesmo, ou seja, o governo ele é derivado dos governantes e não dos governados. Em grego, auto é igual a referido a si próprio e kratos é igual a poder. Então, todos os regimes políticos fechados à influência popular na escolha dos governantes é chamado de autocracia. A respeito das democracias, na antiguidade, a democracia ela era considerada democracia direta, porque o povo exercia o seu poder diretamente, sem intermediários ou representantes. Na atualidade, a democracia é chamada de representativa, considerada como representativa, justamente porque o povo ele vai exercer o seu poder de forma indireta, pois para isso ele tem que eleger os seus representantes. Sobre as formas de governo, temos a monarquia e a república. A monarquia é definida pela existência de uma instituição especial, chamada a Casa Real, ou a Família Real. E o representante da Casa Real é o chefe de Estado, que pode ser a rainha, pode ser o rei, pode ser um príncipe, pode ser um imperador, enfim. Esse representante ele é o guardião das tradições da sociedade, tá? E a respeito do chefe de Estado, quer dizer, do representante da Casa Real, pode ser diferente do representante de governo, no caso das monarquias parlamentaristas. Sobre a forma de governo república, ela já é totalmente diferente, ou então muito diferente da monarquia. Por quê? Porque nesta forma não existe nenhuma família ou indivíduo que seja o guardião das tradições da sociedade. Tal função pertence somente ao Estado, que é uma organização pública. Então, tanto nas monarquias quanto nas repúblicas, além da função de chefe de Estado, existe uma outra função, que é a do chefe de governo. Sobre os sistemas de governo, parlamentarista ou presidencialista. Os sistemas de governo parlamentaristas e presidencialistas diferenciam-se em decorrência de funções exercidas pelos diferentes órgãos dos poderes executivo e legislativo. Também do grau de autonomia entre eles e em relação à função que são exercidas por cada um deles. Nos sistemas parlamentaristas, as funções de chefe de Estado e chefe de governo estão separadas em duas instituições e são exercidas por pessoas diferentes.
Nos sistemas presidencialistas, as funções de chefe de Estado e de chefe de governo são exercidas pela mesma pessoa, eleita diretamente pelo povo. Sobre os tipos de autocracia, nós temos o regime autocrático totalitário. Então, a respeito disso, nós vamos citar uma autora, a Hannah Arendt, que na sua obra As Origens do Totalitarismo, de 1951, ela diz que esse regime ele é caracterizado por um constante uso ou recurso do terror e também pela pretensão de controlar totalmente os indivíduos e a sociedade. Daí então justamente o nome do regime, totalitário ou totalitarismo. Nesse estudo que a autora fez, ela deixou caracterizado a Alemanha hitlerista e a União Soviética stalinista como exemplos típicos de regimes totalitários. Um outro autor que também procurou estudar a fundo esse regime é Raymond Aron, e na obra dele, chamada Democracia e Totalitarismo, já de 1965, ele retomou a utilização do termo totalitarismo, trabalhado pela Hannah Arendt em 1951, e expandiu a sua aplicação à descrição de outros regimes. Então, ele, nessa obra, diz que o regime ou os regimes totalitaristas são aqueles em que o grupo governante não só detém o monopólio do acesso ao exercício do governo, como também pretende controlar a sociedade como um todo. E também ele colocou características, vamos dizer assim, gerais, que o distingue de outras autocracias, que é justamente um regime de partido único, uma ideologia revolucionária e a combinação entre ideologia e terror. Sobre o regime autocrático autoritário, foram e ainda são muito comuns regimes desse tipo. Eles mantêm estrito controle sobre o governo, com um pequeno detalhe: eles não pretendem exercer de forma total o controle sobre a sociedade e nem fazer uso também do terror de um modo constante e brutal, pois eles reservam aos indivíduos algumas esferas de liberdade e independência. Um bom exemplo de um regime totalitário que foi progressivamente se transformando em autoritário é a China. E falando da América Latina, que também teve diversos regimes autoritários, estes foram implantados em meados ou nos anos de 1960 e 1970 através de golpes militares. Especificamente no Brasil, o autoritarismo ele existiu juntamente com uma ordem constitucional e com um parlamento em funcionamento, diferente de como aconteceu em outros países.